Pastor, como eu consigo manter a minha constância? Acho uma excelente pergunta. Eu acredito que é uma difícil resposta, mas eu vou procurar me basear em algumas coisas que para mim são importantes. Tentar talvez até de uma forma mais didática passar isso. Primeiro um texto da Bíblia, que é o de Josué, capítulo de número 1, verso 7. Então diz assim, tão somente esforça-te, tem um bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. E aí o verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente isso vai te conduzir. Então, Josué está sendo desafiado a substituir uma liderança extraordinária que é Moisés. E Deus, eu utilizei esses dois versículos, ele vai falar da importância em que ele vai precisar ter uma direção, nem para a direita, nem para a esquerda, ele vai precisar se esforçar, ele vai precisar meditar nas escrituras sagradas e procurar obedecê-la, porque é ela que vai direcionar o seu caminho. E aí, para falar um pouco sobre isso, eu poderia falar, por exemplo, sobre o hábito. Por exemplo, se eu quero manter uma boa forma, eu, por exemplo, não estou em perfeita forma física, eu estou possivelmente acima do peso. Eu quero manter uma boa forma física. Então, como que eu farei para resolver isso? Eu preciso ser constante na minha disciplina alimentar, nos exercícios físicos. Eu vou precisar ter regularidade na hora de dormir, se eu quero cuidar da minha saúde, do meu corpo, de manter a minha forma física. Eu preciso ter uma disciplina na minha alimentação. Eu preciso regularmente também ter uma disciplina de exercícios físicos. Ou seja, se eu quero me manter constante no meu hábito de se cuidar para o meu próprio interior físico, para o meu exterior físico, eu vou precisar seguir regularmente esses hábitos alimentar, exercício, etc. A vida espiritual é a mesma coisa. Eu não tenho como me manter constante na presença de Deus se eu não utilizar hábitos espirituais. A oração, a leitura da palavra de Deus, o jejum, a consagração. Eu vou precisar, não existe o que eu fiz ontem, hoje é um outro dia. Não adianta eu ter comido bem ontem e hoje eu comer de qualquer maneira. Suponhamos também que eu quero ser constante numa área profissional da minha vida. Eu quero ser um médico, eu quero ser um mecânico, eu quero ser um advogado. Como que eu vou fazer para mim permanecer bem nessa profissão? Primeiro eu vou estudar para isso, eu vou concursar para isso, eu vou me aplicar numa faculdade para isso. Posteriormente a isso, eu vou fazer as pós-graduação e sempre estar exercitando conhecimento nessa área. Eu não posso estacionar. Se o profissional deixar de conhecer as leis, as mudanças de leis, se o médico deixar, por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo do Covid, se eles não se atualizarem para encontrar o melhor tratamento para esse momento, eles vão ficar para trás e não serão homens e mulheres bem requisitados para essa área. A vida espiritual é a mesma coisa. Se eu quero ficar bem na presença de Deus, se eu quero permanecer servindo a Deus, eu preciso regularmente ter uma disciplina espiritual. E isso com certeza vai nos fazer permanecer constantes na presença de Deus.